Boa noite. Vou fazer aqui a apresentação do meu projeto de pesquisa. Tá? Bem, o objetivo dessa apresentação é apresentar o projeto de pesquisa do SAEG ao possível orientador com os seguintes tópicos. Primeiro eu vou fazer uma introdução do problema, depois eu vou falar um pouco da pesquisa bibliográfica que foi realizada, vou descrever um pouco dos principais trabalhos que foram levantados nessa pesquisa, vou dar alguns tópicos justificando o projeto, dando justificativo do projeto, e falar um pouco da proposta do projeto de pesquisa em si. Explicando um pouquinho o problema, aqui nós temos uma vista em planta do projeto onde eu trabalho, né, que é o projeto da térmica aqui da GNE. Esse projeto ele é composto por uma térmica de aproximadamente 1.400 megawatts, uma térmica a gás. Por conta disso, a gente tem também dentro do mesmo projeto um outro projeto, que é o projeto do terminal de regasificação, né, de gás natural liquefeito. E, logicamente, você tem uma turbovia que liga o terminal à térmica através de dutos de água, né, e também um duto de gás, né? Ok? Bem, a parte azul ela é conduzida por um contrato EPC, por um contrato de engenharia, aquisição e construção, por um contrato mais conhecido aqui no Brasil por empreitada global, né? Então, uma empresa é contratada para fazer o projeto e para fazer toda a engenharia, as aquisições e a construção da térmica em si, que a empresa é a Andrade Gutierrez. E para a parte do terminal, é uma outra empresa chamada Acciona, que faz toda a engenharia, as aquisições e a construção da parte do terminal de regasificação do gás liquefeito de petróleo, ok? Focando aqui um pouquinho mais e puxando um pouquinho no projeto da térmica, nós temos aqui uma área que é uma área de interface entre os dois projetos, tá? E além da interface entre os dois projetos, também tem interface entre o próprio projeto e alguns stakeholders externos, né? No caso aqui eu estou enfatizando que é a área da subestação, onde tem a interface com a ONS, né? Com o Operador Nacional do Sistema. Esse aqui são só uns exemplos de interfaces de um projeto. Um projeto desse tem várias interfaces, tá? Vou dar um enfoque agora um pouquinho na interface ali entre a térmica e o terminal. Aqui eu estou dando uma ênfase para, por exemplo, essa primeira interface aqui é uma interface física. A gente chama também de time point, por isso que tem a abreviação de TP. Essa é o time point de gás, onde é a entrega de gás do projeto do LNG para o projeto da térmica. Então, aí é justamente uma zona de interface, uma zona entre dois projetos em si, onde você tem dois stakeholders atuando no mesmo ponto. Isso é muito importante, a gente ter essa noção da definição dessa interface. Aqui também nós temos também duas interfaces bem importantes do projeto, que são as interfaces de água, também entre o terminal LNG e a térmica GNA1. Aqui são dois, porque você tem uma entrada de água através de uma tubulação e da outra tubulação tem a saída de água, né, que todo efluente tratado da usina é levado também para fora da térmica e é descartado através de um emissário submarino, ok? Com esse tema, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, né, dentro da cadeira de pesquisa, de técnicas de pesquisa, junto com o professor Henrique Ora. A gente fez essa pesquisa através da base de dados do Scopus e também na Web of Science. Aqui eu estou mostrando basicamente só o estudo, a string de pesquisa no Scopus, né, na base de dados Scopus.
Esse deu como resultado 54 trabalhos, tá? Através de uma análise sistemática, a gente reuniu 54 trabalhos que foram capturados da base de dados de Scopus, junto com 7 trabalhos da Web of Science, o que deu um total de 21 trabalhos. Tiramos um trabalho que era repetido entre as duas bases, né? Desses 60 trabalhos que restaram, nós desqualificamos 8 por área de conhecimento e linguagem, tá? E também 37 pelo método de seleção, que seria o quê? A gente foram feitas leituras de cada abstrato e logicamente, o título de cada trabalho desse, e eles foram descartados por não se encaixarem com o tema em si. Também foram 4 artigos que foram descartados porque são coletâneas de simpósio. Tá? Restando assim 11 trabalhos na etapa de elegibilidade. A gente descartou um deles porque não se tratava da construção civil, então de construção industrial. Era um projeto de um monotrilho, então nós descartamos também esse trabalho, ficando somente 10 trabalhos para ser analisados dentro da disciplina de pesquisa com o professor Henrique Ora. Aqui, nesses próximos slides, eu vou fazer um pequeno resumo de cada um desses, de alguns desses trabalhos, os trabalhos mais relevantes, né? Para tentar montar um arcabouço teórico e mostrar alguns itens que podem ser usados no projeto de pesquisa. Essa autora é uma autora que trabalha no Canadá, numa região da província de Alberta. Ela apresentou 3 trabalhos numa mesma área, então aqui eu vou tentar resumir um pouquinho desses 3 trabalhos, porque eles são um pouco complementares, apesar de serem não serem contemporâneos, são feitos em épocas diferentes, mas um é um pouquinho complementar ao outro. Tá? Então, a primeira etapa dos trabalhos, ela tem uma identificação de 47 problemas de interface. Tá? Esses 47 problemas de interface eles servem como base para os 3 trabalhos. Tá? Esses 47 problemas de interface foram identificados dentro de outros trabalhos, de trabalhos anteriores. Ela extrai o que ela chama de fatores de gerenciamento de interface, que são basicamente grupamentos. Ela pega esses 47 problemas de interface e agrupa em 6 grupos. Né? Como é que ela fez isso? Ela fez uma grande pesquisa pedindo para que várias pessoas de vários setores da construção lá da região da província de Alberta classificassem cada um dos 47 numa escala de 1 a 6, do menos relevante ao mais relevante. Eles, usando uma análise fatorial, que é uma ferramenta estatística, ele elencou 6 grupos, classificou 6 grupos que ela chamou de fatores de gerenciamento de projeto. Né? Que são basicamente gestão, informação, licitação e contratação, lei e regulação, problemas técnicos de engenharia local e também outros problemas de interface. Né? Ela também reuniu indicadores de sucesso desses diversos projetos, né? Indicadores de qualidade, de cumprimento de cronograma, custos, escopo, segurança e trabalho em equipe. E através de uma análise de regressão de multivariável, ele tentou fazer uma correlação entre os fatores de gerenciamento de interface com os critérios de sucesso. Tá? Foi uma regressão, então dos retornos desse trabalho foi justamente obter os fatores de regressão, que isso acaba informando para quem está analisando os dados quais dos fatores de gerenciamento de interface são mais importantes para um ou outro fator de sucesso. Isso foi um retorno bem legal.
e também ela conseguiu elencar o top 10, né, os 10 problemas de gerenciamento de interface mais importantes por diversas definições, né, por áreas por áreas de atuação, por tipo de empresa, por função do entrevistado. Tá? Ela também fez uma análise de riscos através de probabilidade, cruzando probabilidade e impacto de cada um desses 47 fatores, elencando os mais importantes entre a visão de todos os entrevistados. E com isso, a proposta dela, né, é que haja como fazer uma predição, um modelo preditivo do sucesso do projeto através do levantamento dos fatores de gerenciamento de interface. Há uma correlação entre isso. Juntando os dois, né, a correlação entre os fatores de gerenciamento de projeto e os indicadores de performance do projeto e uma análise de risco associada a isso, você pode elencar as áreas que precisam ser implementadas para garantir o sucesso do projeto. Isso é basicamente um pequeno resumo de todos os 3 trabalhos dessa autora. O próximo autor, ele fez 2 trabalhos que foram analisados entre os 10. Foram 2 estudos do status atual do gerenciamento de projeto, um feito em 2014 e outro em 2016. Um foi feito através de um questionário e entrevistas entre os profissionais de 37 projetos, e o outro foi feito também através de entrevistas em outros 46 projetos, para extrair os resultados dessa pesquisa. Né? Como resultado dessa pesquisa, podemos ver aqui que a adoção de técnicas de gerenciamento de interfaces por tipos de projeto, aqui se destaca que as práticas de gerenciamento de interface são muito adotadas em empresas de exploração e produção de petróleo. E interessante ver aqui que na área de geração de energia não é uma área tão madura para o gerenciamento de interface. Podemos ver aí que somente 11% se declararam ter práticas de gerenciamento de interface. Isso é importante para o nosso estudo em si, porque uma empresa da região aqui que investe no Porto do Açu, que é a GNA, ela investe justamente em gerenciamento de projetos, em geração de eletricidade, e é uma área que apresenta uma carência grande dessa parte de gerenciamento de interface. Um outro fator importante é que quanto mais dinheiro investido no projeto, maior é a maturidade, digamos assim, nas práticas de gerenciamento de interface. Eu acabo destacando aqui o valor entre 1 bilhão e 5 bilhões, porque é justamente o valor dos projetos associados que a GNA pretende investir nos próximos anos aqui na região do Porto do Açu. Ela tem uma expectativa de investimento de mais de 8 bilhões de reais na região, e já iniciou com o GNA 1 e o projeto do terminal, porém tem outros projetos ainda por vir, como o projeto da segunda térmica, GNA 2, o projeto que ainda não está ganho em leilão, que é GNA 3, e também o gasoduto ligando o terminal de gás, que é o GASOC, e a linha de transmissão para a GNA 2, que acabou de haver a audiência pública. Então, também tem uma perspectiva desse projeto. Esse projeto deve sair em curto prazo. Né? Aqui um último slide, é um slide mostrando onde foi perguntado para os entrevistados o quanto que o gerenciamento das interfaces contribuiu para o projeto em si. Né? Então, foi perguntado em quais tipos de projeto, em quais áreas dentro do projeto mais a prática de gerenciamento de interface contribuiu. O que eu destaco aqui é que, dentre as empresas que praticam o gerenciamento de interface, onde mais contribuiu o gerenciamento de interface foi justamente quando você tinha múltiplos EPCs, isto é, múltiplos empreiteiras no mesmo projeto.
que é justamente o que acontece hoje lá no Porto do Açu. Por isso que eu destaco aqui que também é uma característica dos projetos da GNA, aqui na região do Porto do Açu. Esses são dois autores que desenvolveram também o tema de gerenciamento de interface. Agora, fugindo um pouquinho mais, entrando numa área mais de sistemas, eles proporam um fluxograma para tratamento de interfaces, né? Então, você coleta as interfaces, você identifica as interfaces, você faz a submissão e a revisão de cada interface, você faz a comunicação de cada uma dessas interfaces, e quando essas interfaces são concluídas, você acaba fechando todos as pendências de cada interface dessa, né? Para isso, ele propôs uma técnica de matriz de interface de multinível. A gente vai ver um pouquinho como é que ele trabalhou isso dentro dentro do artigo dele. Ele propôs, por exemplo, uma matriz de eventos de construção, onde você acaba relacionando o evento de interface com quais atores estão envolvidos nessa interface. Nesse caso aqui, só tem um ator, que é o quê? É uma subcontratada E. Mas, por exemplo, nessa interface aqui, que é que ele faz sequencialmente, que é o número 3, nós temos dois atores envolvidos, que é o subcontratado C e o subcontratado D. Tá? Então, essa é uma ferramenta que ele propõe como controle no gerenciamento de interface. Uma segunda ferramenta que ele propõe, que é uma matriz de apresentação de interface, que é onde ele relaciona o ator que propôs a interface e quem tem a relação direta entre essas interfaces e quem tem relações indiretas dessas interfaces. Aqui ele faz ele puxa uma informação visual, onde você diz quando você fechou essa interface, todas as pendências que existem nessa interface foram fechadas e o número de respostas que foram necessárias para fechar. E aqui tem um pequeno resumo do nome dessa interface, né? No caso aqui, um erro de tubulação. Ok? Aqui também é bem interessante essa ferramenta que ele propôs, que é um diagrama de rede de interface de construção, onde ele faz um sequenciamento parecido com um diagrama de rede que a gente conhece no gerenciamento de projeto, onde você tem os diversos atores e tem a ligação de dependência entre um e outro. Isso não. Aqui você está dizendo que você tem uma interface entre o subcontratado E e o subcontratado F. Aqui, essa linha tracejada diz que você tem uma relação de interface indireta e a linha cheia você tem uma relação de interface direta. Esses números que ele apresenta aqui, ele diz o número de interface, de problemas de interface, e diz aqui em cima o número que está fechado. Então, por exemplo, nessa região aqui, eu tenho duas interfaces entre o subcontratante D e o gerente de construção B, sendo que dessas duas interfaces, somente uma está fechada. Então, preciso fechar mais uma. Essas são ferramentas visuais, que eu achei bem interessante apresentar aqui, que pode ser uma ideia para o projeto em si. Tá? Um outro trabalho que foi apresentado também, que foi analisado dentro do projeto de pesquisa, dentro da cadeira de técnicas de pesquisa, foi esse sistema, que é um sistema baseado na web, bem interessante, que eu vou apresentar aqui desse autor para fazer mais um apanhado do que pode ser aproveitado dentro da proposta do projeto em si. Bem, ele propõe uma matriz de estrutura de dependência que será construída em algumas etapas, né? Não são só 3 etapas, não, aí tem um erro. Mas vamos desenvolver isso aqui. Acho que, se não me engano, são 5 etapas. A primeira é a identificação da entidade, do projeto, de como ele é decomposto em sistemas, quantos sistemas ele é decomposto, quantos componentes principais ele é composto, quantos subcomponentes desses sistemas principais e quais as equipes que estão trabalhando nele.
Com a identificação de cada interface entre as equipes, pode ser efetivamente identificados capturando as interfaces físicas, né? Entre os vários sistemas existentes e os subcomponentes, entre os sistemas e os componentes principais e subcomponentes. O que quer dizer isso aqui, efetivamente? Ele propõe uma que ele chama de matriz de interface física, onde você tem um componente principal e esse componente principal ele é formado por vários subcomponentes. Então, aqui, o componente 1, o componente principal 1, ele é formado por um subcomponente 1, 2, 5 e 6. No projeto em si foi desenvolvido um estudo de caso, e nesse caso aqui, por exemplo, é uma planta e ela tem diversos subcomponentes aqui marcados como formando essa matriz de interface física. Aí depois, com os subcomponentes, com a interface física e com o componente da interface principal, são filtrados para identificar as interfaces entre o projeto. E o projeto é a equipe, né? Que é chamada a matriz de interface do projeto. Como é que isso funciona? Você tem um componente principal, esse componente principal ele é formado por, nesse caso aqui, 4 subsistemas. Subsistema 1, subsistema 2, subsistema 5 e subsistema 6. Né? E ele tem diversos componentes, diversos times trabalhando, que isso aqui podem ser disciplinas. Por exemplo, o time 1, ele só vai trabalhar no subcomponente 1, 2 e 6. E já o time 2, ele vai trabalhar no subcomponente 5. Mas ele tem inter-relações entre o time 1, o time 3 e o time 4. No caso aqui, no time 1, ele não tem, dentro do trabalho desse subsistema, ele não tem correlação, interface com nenhum dos outros times. Tá? Isso pode ser visto aqui no programa do estudo de caso desenvolvido. Por exemplo, a disciplina de arquitetura, ela trabalha dentro desse componente principal aqui, que é o bench plant. Ele trabalha interfaceando com o quê? Com as disciplinas de firefighting, com a disciplina de HVAC, com a disciplina de PHE e com a disciplina de estruturas. E, lógico, ela trabalha nesses subsistemas de DB and Equipment. É interessante ver aqui que o sistema ele já identifica se as pendências de interface estão resolvidas ou não. E faz diversos indicadores através dessa simbologia aqui. Em seguida, cada disciplina entra com os problemas detalhados para essa interface numa forma de um acordo de interface de projeto. Como é que isso funciona? Por exemplo, aqui, no componente principal, uma disciplina abriu o seguinte problema, dizendo que a profundidade da viga requer que a altura do forro falso seja alterada. Então, essa aqui é um problema que ela coloca, que provavelmente a arquitetura, a equipe de estrutura colocou para a equipe de arquitetura, e aqui tem uma resposta a essa demanda, né, a esse problema de interface. Então, isso aqui é controlado através do sistema. Tá? No final, é montada uma grande matriz, né, que ele chama de uma matriz uma estrutura, é uma matriz de dependência de estrutura, no caso aqui focada em desenhos. Esse trabalho é muito focado em desenhos, tá? Ele é muito relacionado com interfaces entre projetos, entre equipes, entre sistemas, no desenvolvimento de um projeto de engenharia. Não é focado em construção, sim só num projeto de engenharia. Tá? É bom entender isso. E aqui tem o formato geral dessa matriz, onde você tem em cada coluna, em cada linha e coluna dessa,
todos os desenhos que estão sendo desenvolvidos na engenharia, todos os projetos que estão sendo desenvolvidos na engenharia, e onde ele tem interface com outros projetos, ele vem dizendo se essa interface está ok, está resolvida ou está pendente de resolução. Bem interessante aqui porque você tem uma visão geral de como está as interdependências entre os diversos desenhos e os diversos projetos que estão sendo desenvolvidos. Ok? O que justifica esse projeto de pesquisa aqui? Bem, a primeira justificativa que eu acredito que seja é porque na região está se desenvolvendo grandes projetos na área de geração de energia, né? E como vimos lá num dos trabalhos apresentados, é que a área de energia é bem imatura com essa questão de gerenciamento de interface. Então, é uma área bem carente nessa parte de gerenciamento de interface. Hoje eu trabalho num projeto de geração de energia. A gente tem sim o controle de gerenciamento de projetos, mas ele não é feito através de um sistema de gerenciamento de projetos. Ele é feito através de uma planilha Excel, onde a gente tenta controlar todo o arcabouço de interfaces entre os diversos projetos. Isso demanda muito trabalho, isso demanda muito controle, e talvez o projeto aqui venha a ajudar nessa demanda, né? Os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui são projetos de múltiplos contratos EPCs, são várias empresas empreiteiras contratadas por empreitada global, são contratadas nesse tipo de projetos que são desenvolvidos aqui. Isso é normal para grandes contratações. Uma contratação turnkey é normal nesse tipo de projeto. E isso demandará, logicamente, um grande controle de interface. Eu posso exemplificar, por exemplo, que provavelmente a empresa que vai ser contratada para desenvolver a linha de 500 kV que vai ligar a térmica de GNA2 com o sistema, com o operador nacional do sistema, vai ser feito por uma empresa EPC, e a empresa que vai fazer a GNA2 não é a mesma empresa EPC. Então, só aí a gente já começa a ter interfaces entre duas contratantes EPCs. Tá? Os investimentos na região, provavelmente, nos próximos anos, chegarão a 5 bilhões de reais, o que justifica a adoção de uma ferramenta de gerenciamento de interfaces. Tá? Como nós vimos, quanto maior o tamanho do projeto, mais necessário é o investimento, um sistema de interface, um gerenciamento de interface. Então, isso é muito importante. Acredito que aqui a gente estaria desenvolvendo um sistema de ponta que tem uma demanda alta dentro do cenário profissional. E, logicamente, dentro tudo que eu falei aqui, é um possível interesse de empresas e instituições para o desenvolvimento do sistema proposto nesse projeto, né? A GNE em si, que já foi várias vezes citadas aqui, acredito que ela tenha grande interesse no desenvolvimento desse tipo de projeto, que é um projeto que, inclusive, ela pode ser usada dentro de um sistema de parceria, pode ser usada em alguns dos projetos da GNA como um teste para o sistema. Então, eu pessoalmente acredito que a GNA tenha grande interesse em participar desse tipo de projeto. E também tem o Project Management Institute. Eu sou associado, eu sou membro do Project Management Institute e também sou voluntário do Project Management Institute aqui na região do Norte Fluminense. E a gente pode, dentro desse sistema de voluntariado, a gente entrar em contato com o PMI para desenvolver uma possível parceria no desenvolvimento desse projeto. Isso é muito importante porque, através dessa parceria, nós podemos conseguir, por exemplo, desenvolvimento de banco de dados para levantamento de pesquisas, de questionários dentro da área, dentro das pessoas, para desenvolver, fazer testes, elencar requisitos para o sistema. Isso pode ser muito importante. E uma parceria com o Project Management Institute, com certeza, pode ajudar no desenvolvimento desse projeto.
Finalmente, a proposta aqui do projeto é o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de interfaces entre projetos de um mesmo programa na indústria da construção. No caso aqui, a ideia é focar realmente na indústria da construção industrial, né? E também, mais ainda, especificamente no gerenciamento dentro de um projeto de geração de eletricidade, né? De geração de energia. Basicamente é isso que eu teria que apresentar, professora. Desculpa pelo tamanho da apresentação, mas eu acho importante elencar isso. E, finalmente, eu quero agradecer a sua atenção e dizer que espero que possa contar com você dentro desse projeto para ser minha orientadora. Quando eu falei com o professor Henrique e descrevi o que eu pretendia fazer, ele realmente recomendou que eu fizesse esse approach com você. Então, eu fico no aguardo, vou enviar para você essa apresentação, né? Um link para você assistir essa apresentação, a apresentação em si, e também o artigo que ainda está passando por correção do professor Henrique, onde eu faço a revisão sistemática, dos trabalhos dos 10 trabalhos que foram desenvolvidos na pesquisa bibliográfica. Aí está meu contato. Eu vou passar isso pelo WhatsApp para você, então a gente fica em contato. Espero sim que a gente possa trabalhar no próximo ano, nesse ano e no próximo ano, dentro desse projeto de pesquisa. Desde já agradeço e boa noite.